Olá, meus amados filhinhos do eterno Deus Todo-Poderoso. Baruch atah Adonai, Baruch Hashem, né? Estamos aqui para começar um vídeo que é meio polêmico, né? Meio polêmico porque, infelizmente, a cultura já foi implantada, o ensino já foi implantado, e para mudar isso requer muita pesquisa, muito estudo, querer conhecer a verdade, principalmente isso, querer ter o desejo e o anseio de conhecer de fato a verdade, né? Porque infelizmente as traduções bíblicas nós temos que louvar muito por nossos antigos tradutores da Bíblia. Outrora eu já fui um ferrenho crítico desses tradutores, mas eu enxerguei que bem-aventurado o homem que enxerga os seus erros, não é verdade? Eu enxerguei que eu estava errado em afirmar dessa forma, porque, querendo ou não, foi um trabalho feito para que a humanidade pudesse, outros povos pudessem conhecer a palavra do Senhor. Eu quero deixar bem claro que as Bíblias que nós temos, as traduções que nós temos, elas deixaram muito a desejar para um melhor entendimento da palavra do Senhor, ok? Por isso que nós temos que ser examinadores das Escrituras e não simples papagaios que ouve e aí começa a falar o que ouviu. E aí você passa a propagar uma meia-verdade, não é verdade? Né? Mas infelizmente, vamos ver, os dias atuais já é difícil a gente ter, não é difícil, mas não é tão fácil a gente saber os originais da Bíblia, não é verdade? Muitas pessoas não têm acesso aos originais, às escritas originais, e quando tem, muitos não têm o conhecimento da leitura, da fala, do idioma, e aí torna difícil o entendimento. Não conhecemos, não buscamos conhecer a cultura da época, porque a Bíblia ela foi escrita para quê? Para um povo judeu, não foi para um povo ocidental, não foi para mim, não foi para você. Nós temos uma cultura totalmente diferente. Isso não faz com que eu venha desmerecer o trabalho de tradutores que traduziram a Bíblia para o português. Porque naquela época que eles fizeram as traduções, 1890, se eu não me engano, me foge a memória agora, que foi acho que a primeira tradução de João Ferreira de Almeida, que foi o Novo Testamento. Mesmo assim ele não conseguiu traduzir o Velho por completo, chegou ainda a fazer algumas partes, também traduziu os 5 primeiros livros da Bíblia, porque ele morreu antes, em empecilho que ele teve com a igreja, e os demais ele acabou não conseguindo traduzir porque faleceu antes. E veja, e mesmo assim para ele traduzir o Novo Testamento, levou-se anos para traduzir somente o Novo Testamento, ok? E mesmo assim ainda teve um empecilho de que não queriam deixar ele fazer a publicação do Novo Testamento. Então vejam bem vocês, naquela época era uma coisa muito difícil, era muito complicado fazer essas coisas, né? E eu tenho que dar os parabéns para uma pessoa dessa, por quê? Porque ele tomou por iniciativa própria fazer a tradução da Bíblia, não é verdade? Coisa que eu e você não fazemos, e hoje nós temos ela aqui em nossas mãos. Nós podemos ler a palavra do Senhor, não com o entendimento que nós deveríamos ter de fato, né? Porque infelizmente esconderam da gente muitas verdades e ensinaram de uma forma errada. A gente, quando vai falar certas coisas assim, a gente temos que falar de uma certa forma moderada, para que não seja um vídeo direcionado que pareça ser de uma afronta para a religião, as religiões que acreditam na profecia de Isaías 9, como se fosse direcionada para o menino Jesus, né?
Então eu particularmente eu tenho um certo cuidado quanto a isso. Mas a verdade tem que vir à tona. Doa a quem doer, porque cabe a mim agradar a Deus e não aos homens. Não é verdade? Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir. Estou aqui para pregar as verdades do Eterno. Ok? E esse vídeo é justamente para vir falar sobre uma dessas verdades. Bom, eu estou falando assim porque é um assunto que realmente me deixa um pouco preocupado, porque infelizmente nós aprendemos muitas coisas erradas com a a gente não quer falar das religiões do outro, mas a gente acaba falando, porque se traz um estudo a gente acaba, né, comentando o porquê disso. Mas Roma, infelizmente, implantou muita teologia errada. E essa teologia, melhor dizendo, tanto a teologia como a doutrina estão impregnados até o dia de hoje, até mesmo nas igrejas protestantes. Mesmo com a reforma de Martinho Lutero, muita coisa da Igreja Católica permanece até o dia de hoje. Na teologia protestante permanece até o dia de hoje. Vocês vejam que até mesmo o que eles trouxeram do quê? Da patrística da onde? Quem é a patrística? A patrística nada mais é que os pais apostólicos da Igreja Católica. E muitos desses pais da Igreja foram os teólogos que fizeram as doutrinas e a teologia que nós temos hoje nas mãos. E com a reforma de Martinho Lutero, muita coisa veio. Não foi feita uma reforma de verdade mesmo, assim, uma reforma, né? Não foi feito. Então hoje em dia os protestantes têm muita doutrina ainda católica, como a doutrina da Santíssima Trindade, algo que foi instituído pela Igreja Católica, né? E a Igreja Protestante trouxe junto consigo isso. Mas bom, não estou aqui para falar desse assunto. Nosso assunto é Isaías 9. E alguém veio me perguntar sobre isso, alguém que me deu essa camisa, o apóstolo de camisa nova, que esse tema deixava ela com a mente meio confusa. Afinal, está falando de Jesus ou não está falando de Jesus, né? E aqui nós vamos falar sobre isso. Eu quero aqui trazer aos irmãos esse extenso estudo, na qual nós vamos estar aqui falando, eu vou estar aqui falando e trazendo para vocês com todo respeito aos seus ensinos, mas a verdade tem que prevalecer, a verdade tem que prevalecer. Eu não estou aqui, como eu sempre costumo dizer, estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar ao meu Deus. Cabe a mim agradar ao meu Deus. E hoje, graças às ferramentas que nós temos, nós podemos ter um estudo melhor. Nada mais, aquilo que outrora era oculto, hoje está sendo o quê? Descoberto, né? Não há nada que esteja em oculto que não venha a ser descoberto. E essas escamas estão saindo de nossos olhos para que nós possamos entender melhor a Bíblia, até porque ela não foi escrita para uma cultura ocidental, ela não foi escrita para um povo ocidental, ela foi escrita para um povo hebreu, uma cultura totalmente diferente da minha. Uma palavra que eles falam lá é totalmente diferente, com significado aqui, mesmo eu traduzindo aquilo, trazendo para a nossa Bíblia aqui, vai ter um sentido totalmente diferente para eles lá, né? Eu posso até traduzir, mas o sentido que quando eu ler aqui a tradução vai ser um pouco diferente daquilo que realmente é. E vice-versa, né? Tem muitas coisas que se perde muito com as traduções. E quando eu fiz o meu primeiro curso de teologia, o pastor até me disse, né? Olha, quando vocês aprenderem o hebraico, vocês vão começar a ler os documentos mais antigos da Bíblia e seus olhos vão abrir para um novo mundo. Vocês vão ver que muita coisa do que é pregado aí fora não condiz com o que está nas Escrituras. A teologia que eu fiz foi de denominação batista, tá?
Olha o que ele me falou naquela época. Aquilo eu já tomei um certo susto. Eu falei, ai Jesus, não é que me falaram que a letra mata? Isso também já é outra história. A letra mata já é outra história também, que não é o assunto que eu vou ser abordado aqui, né? Mas então quando nós temos essa ótica, essa visão de entender melhor a cultura, o lugar e o local e a data específica para a qual aquilo foi escrito, foi falado, foi dito, nós começamos a compreender melhor a palavra do Senhor. Isso que eu vou falar é uma das histórias, né, mais dramáticas em toda a Bíblia. Pode-se dizer assim, que é o relato justamente de Isaías 9, que fala do relato da batalha entre o rei não é o Isaías 9, mas é o que eu vou vir falar trazer aqui, é o relato da batalha entre o rei Ezequias e Senaqueribe, né, o rei da Síria, que justamente culminou em Isaías 9. E a história, né, é tão marcante que se repete em diversos capítulos da Bíblia. Nós vamos ver em 2 Reis 18, 19, Isaías 9, 10, Isaías 36, 37 e 2 Crônicas 32. Ou seja, por quê? Porque o maior império daquela época, que era a Síria, veio contra o reino de Judá e tomou diversas cidades, né? Conquistou nações, e depois disso o rei Senaqueribe decidiu atacar o quê? Jerusalém. E marchou contra a cidade com um enorme exército. E o rei de Judá era quem? Ezequias, um dos maiores reis que já sentou no trono de Jerusalém. Interessante é que Ezequias confiava no Eterno. Ezequias confiava no nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Eterno e não se afastou dele. Guardou seus mandamentos, os quais o Eterno tinha dado a Moisés, ok? Pois é. E o Eterno estava com ele. Ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Isso você pode ver em 2 Reis, capítulo 18, versículo de 5 a 7, que vai testificar o que eu acabei de falar para você aqui agora, ok? E de acordo com a tradição judaica, essa história aconteceu na primeira noite da Páscoa a Judá, né? E o que deixa tudo ainda mais fascinante. Essa história fica mais fascinante justamente por causa disso. Imagine o povo judeu sentado em suas casas durante o Seder de Pessah, né, que é a Páscoa deles, enquanto do lado de fora estava o maior império da terra, esperando para o quê? Para destruir Jerusalém. Parou para imaginar? Pois é. Então, eles confiavam tanto em Deus que fizeram o seu Pessah tranquilamente, sem se preocupar com o exército que estava lá fora. E então Deus envia o profeta Isaías com uma mensagem de conforto ao rei Ezequias e ao povo judeu. E essas palavras foram registrados na Bíblia, tá? Você pode ver aí em 2 Reis 19, de 6 a 7, que vem dizer o seguinte: assim diz o Eterno, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia. E lá o farei morrer à espada. Pois é, palavras do eterno Deus, Baruch Hashem.
Então, da mesma forma que Deus passou pelo Egito e matou todos os primogênitos, nessa noite de Pêssar, que eles estavam lá sentados, um milagre aconteceu. Oh, glórias! Deus é eterno, todo-poderoso, Deus é soberano, né? Naquela noite aconteceu um milagre que foi registrado em 2 Reis, capítulo 19, do versículo 35 ao 37, que diz o seguinte: naquela noite, o anjo do Eterno saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Pois é, assim Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e lá ele ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nimrod, pois é, o deus do Natal, né, da árvore de Natal, seus filhos Adremeleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. E aí, já é uma outra história, né? Interessante saber que o historiador grego Herodoto, que viveu entre 485 a 420 antes da era cristã, ao escrever sobre a história do Egito, relata que uma praga de ratos atacou o exército de Senaqueribe a caminho do Egito, forçando o que? A voltar para casa. Lembre-se que Jerusalém fica bem no caminho entre a Assíria e o Egito. E em honra a isso, os egípcios colocaram uma estátua de Cetus com um rato na mão no templo de Vulcã. Olha só que interessante, né? Histórias que a gente, se procurar, a gente acha, não é verdade? Pois é. Outro historiador famoso, Berócios, da Babilônia, que viveu por volta do ano 340 antes da era cristã, conta que uma doença atingiu o exército de Senaqueribe, matando 185 mil soldados durante uma de suas campanhas. Bom, mas o relato mais importante não veio desses historiadores, né? E sim do profeta Isaías. Ele dedica os capítulos 9 e 10, assim como 36 e 37, para nos contar essa história, ok? Aqui começa o desenrolo, né, deste manto, deste assunto, desse estudo, ok? O capítulo 9 de Isaías começa com um relato entusiasmado. Entusiasmado de quem? Do profeta, do próprio profeta, né? Comemorando o quê? A grande vitória, como introdução aos eventos que serão relatados no capítulo 10. Então, se você for ler lá o capítulo 10, você vai ver que realmente ele relata isso. Então, Isaías 9, de 1 a 5, vem dizer o seguinte. Veja bem, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian, porque
nasceu, não nascerá, nasceu para nós uma criança, um filho nos foi dado. A autoridade está sobre os seus ombros. Foi chamado seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então, essa grande vitória foi atribuída ao rei Ezequias, pois veio como resultado de sua submissão a Deus e reconhecimento que somente através dele seriam capazes de o quê? Vencer. Então, se nós formos agora para 2 Reis, capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19, do versículo 15 ao 20, nós vamos ler o seguinte: Ezequias orou ao eterno Deus, Deus de Israel, que reina em seu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Agora, eterno nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, eterno, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o eterno Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Então, por causa disso, o profeta Isaías agradece a Deus o dia em que o rei Ezequias nasceu e por ter sido feito rei de quê? De Judá. Porque nasceu para nós, para nós, uma criança. A autoridade está sobre os seus ombros. Foi chamado seu nome, Deus forte. Isaías 9, de 1 a 5. Seu nome foi chamado Ezequias, que em hebraico é Isquiahu, que é formado das palavras Azak, que é forte, e Yahu, que é Deus. Deus forte. Entenderam? Então, Isaías entra então no capítulo 10 e continua falando sobre a vitória miraculosa do rei Ezequias contra a Síria. Uma prova de que os textos estão associados e, portanto, só podem estar falando de Ezequias é o fato de que o profeta usa as mesmas palavras nos dois capítulos. Basta você observar. Isaías 9:3 vem dizer assim: porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é a vara do seu opressor, como no dia de quê? De Midian, né? Isaías 10:27 fala: e naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado. Já Isaías 10:5 vem dizer: ai da Síria, vara da minha ira, é como bordão nas mãos onde está a minha indignação. Isaías 10:24, não temas a Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão. Isaías 10:26, e o Eterno dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe.
Então, da mesma forma que a vitória dos judeus, veja bem, da mesma forma que a vitória dos judeus sobre Midian foi atribuída, né, a Gideão, né, aqui também a vitória foi atribuída a quem? A Ezequias. A vara do opressor. A Síria foi quebrada e o povo judeu foi salvo mais uma vez na noite de quê? Da Páscoa judaica, né? Outra conexão importante está entre o capítulo 9 de Isaías e o sinal dado pelo profeta ao rei Ezequias sobre o quê? Sobre a derrota dos assírios no livro de Reis. Logo após o verso sobre o nascimento de Ezequias, ele continua em Isaías capítulo 9, versículo 7, que diz assim: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos fará isso. Já em 2 Reis, capítulo 19, do versículo 29 ao 31, a palavra do Senhor diz o seguinte: a você, Ezequias, darei esse sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o do que daquilo brotar. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Eterno dos Exércitos o executará. Bom, infelizmente, a teologia cristã tem problemas com isso, né? Devido aos ensinos de Roma. Eles não querem que essa história seja sobre o rei Ezequias, e sim sobre Jesus. E para isso, eles fizeram algumas alterações, ok? Foi feita algumas alterações na Bíblia, criando dessa forma o texto favorito para poder dar veracidade a essa teologia que é apresentada a provar a divindade de Jesus. Então vamos analisar essas alterações agora, ok? Bom, então vamos lá. Alterando o início do capítulo. Nas versões cristãs da Bíblia, a igreja alterou o texto Isaías, trazendo o último verso do capítulo anterior, né, o 8, e colocando como primeiro verso no capítulo 9. Então a intenção era alterar o contexto, fazendo assim possível sua associação com Jesus. Então veja como eles começam, ok? Veja como eles começam. Na versão NVI, né, nova versão internacional, né, da Bíblia cristã, Isaías 9, versículo 1, começa assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Então, como todo mundo sabe, Jesus cresceu e passou a maior parte da sua vida onde? Na Galiléia, no norte, que é o norte, né, de Israel. A verdade é que, de fato, ele nasceu lá também. Ele nasceu em Nazaré, né, e não em Belém. Mas isso é outra história. Já é outra história, é muito assunto para manga, né? Pois é. Foi lá que ele começou o seu trabalho e onde conheceu os seus principais seguidores, né?
O objetivo, então veja bem, o objetivo da igreja foi colocar esse verso no começo do capítulo 9 de Isaías para que se tornasse então uma profecia sobre alguém que viria no futuro, né, honrar a região da Galileia e também os gentios, que é os não-judeus. Correto? Temos um bom entendimento até aqui? Então, agora mas lendo o verso original, traduzido do hebraico, dá para se perceber que não só está fora de lugar, como também não diz nada daquilo que escreveram. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo o original aqui, o trecho do original para vocês, para quem conhece o idioma hebraico. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo aqui ou aqui, não sei, é melhor ou aqui embaixo. Vou ver, na edição aqui eu faço, colocar para vocês, tá bom? Para vocês verem o trecho aqui do original. No original diz o seguinte, traduzindo: pois não há cansaço a quem a oprime, como da primeira vez. Ele tratou moderadamente, exilando somente a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e a última ele maltratou no caminho para o mar. E do outro lado do Jordão, a região Galil das nações. Isaías 8, versículo 23. Ok? Essa é a tradução correta. Bom, então o verso vem encerrar o capítulo 8 de Isaías. Nele, o profeta está apontando o descuido que o reino do norte de Israel teve com a Síria. Perceberam? Então, no começo, os assírios vieram e tomaram somente as regiões de Zebulon e Naftali durante o reinado, né? Isso a gente vai ver em 2 Reis, capítulo 15, versículo 26. 2 Reis, vamos ver aqui. Eu esqueci de deixar separado. 15:16 diz assim: nessa época, Manaém, começando em terra, feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também o seu território, porque se recusaram a abrir as suas portas. Saqueou a Tifsa e a todas as mulheres grávidas, fendeu pelo meio. 2 Reis, capítulo 15, versículo 16, né? Então, o que acontece? Depois, eles voltaram e levaram também o restante das tribos, incluindo aqueles do outro lado do Jordão, né? Então, se você ler novamente o verso, veja como o contexto está claro e não bate em nada com a versão que nós temos. Não bate. Então, alterando o verso 5, né, que é o 6 na versão católica, se eu não me engano, alterando, né, o verso 5. O principal e mais polêmico verso de toda essa discussão é a passagem onde o profeta Isaías fala sobre o rei Ezequias, né? Então, com um contexto alterado no início do capítulo, agora, né, a gente tem um melhor entendimento, mas a teologia cristã direcionou esse verso como uma profecia futura sobre o nascimento e a divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Então, como
entender isso melhor? Bom, estudando, né? Como nós estamos vendo nesse vídeo, o profeta faz uma referência a como seria conhecido o nome desse menino. E um desses adjetivos é o quê? Deus forte. Para a teologia cristã, isso é uma prova de que esse menino seria o quê? Uma divindade, né? Agora, um detalhe importante nesse verso é que o texto diz que foi chamado seu nome. Olha só, veja bem, foi chamado seu nome Deus forte. Como é sabido entre os judeus, muitos nomes em hebraicos carregam nomes de Deus. Mas isso não faz com que a pessoa se torne divina, né? Como alguns exemplos, né? Gedália, que é grande Deus. Túvia, que é bom Deus. Anania, que é Deus gracioso. Isireanu, que é Ezequias, que significa Deus forte, né? E outros tantos nomes judaicos que tem Deus no nome. Esse povo que se chama pelo meu nome, não é verdade? Então, da mesma forma que o nome dessa criança seria Deus forte, Ezequias, assim isso se aplica, né, aos outros adjetivos. Aos olhos, eu não tirei essa palavra olhos. E de maneira nenhuma isso quer dizer que ele próprio seria Deus, ok? Assim como Daniel, né, não era Deus, e nem Ezequiel, e nem Gabriel, e etc. Esses são nomes, né, comuns entre os judeus, que simplesmente foram dados como forma de engrandecer o Deus de Israel, e não de atribuir divindade a essas pessoas. Senão essas pessoas também seriam o quê? Divinas, não é verdade? Bom, então em todo o Novo Testamento não tem como encontrar nenhuma menção sobre Jesus ter sido chamado Deus forte no Novo Testamento. Não tem. Seu nome também não tem nenhuma relação com esse verso. É Yeshua, né? Não tem nada a ver com Deus forte. Então, portanto, a teologia cristã cortam do verso a palavra nome e colocam o verbo no futuro, mudando a frase. Foi chamado seu nome, que é o correto, né? Por será chamado. Entenderam? Criando assim a alusão de que no futuro, ele seria chamado de Deus forte. E tirando qualquer relação com o nome dele. Né? Como vimos em Isaías 9:6. Isaías 9:6, na versão NVI, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Veja como no texto, no original, o verbo está no passado e a palavra nome, né, está escrita. Está escrita. Vou colocar aqui para vocês o original, para vocês verem que o nome está escrito ali. O seu nome, né? Não será chamado, não é se será chamado, é o seu nome, né? Tá aqui, ó. Porque nasceu para nós uma criança, um filho nos foi dado. A autoridade está sobre os seus ombros. Foi chamado seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Obviamente que a maioria de nós cristãos, né,
não fazemos a menor ideia do que isso foi feito com o texto, que isso foi feito, né, com o texto original. Nós tínhamos a menor ideia. Então, como não se tem conhecimento da língua hebraica, nós ficamos o quê? Reféns de traduções e interpretações de terceiros. Não é verdade? Por isso que minhas bíblias de estudo eu nunca gostei de ler. Nunca. É interessante, eu tenho bíblias de estudo, mas eu nunca li os rodapés das bíblias de estudo. Para mim não ficar preso à interpretação desse comentarista, entendeu? Os comentários bíblicos, né? Para não ficar refém de interpretações de terceiros, né? Então portanto, não é de se surpreender que milhões de pessoas leem esse texto e não entendem como os judeus, né, conseguem ignorar isso. Então, cara, como é que esse cara consegue ignorar isso, cara? Tá aqui, tá bem claro aqui. Isso fala de Jesus. E o judeu, por entender sua cultura, entender toda essa história, ele não fala de Jesus. Aí dá aquele nó na nossa cabeça, não é verdade? Aí dá aquele nó, porque é algo que a gente fica impactado, né? E se você deparar com alguém assim, mostre para ele esse vídeo, né? Estude junto, estude você, não leve a minha verdade para você. Busque a verdade, né? E mostre esse vídeo, abra os olhos daqueles que querem também, assim como eu, enxergar a verdade, buscam pela verdade. Então é isso, chegamos aqui ao fim desse estudo maravilhoso. Espero que vocês tenham uma Shavuot, uma ótima semana para todos. E Baruch Hashem, eterno Deus Todo-Poderoso, venha com toda a sua majestade, toda a sua glória na tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, e que Ele venha abrir o teu entendimento para a palavra dEle. Que você venha buscar com mais intensidade a palavra do Senhor. Queira entender ela de fato, no contexto histórico, cultural, para que nós não fiquemos presos a interpretações de terceiros, né? Eu não sou dono da verdade, mas busco a verdade. Um abraço a todos e que o Senhor Deus Eterno vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Um abraço a todos.